Vamos continuar em dar sequência, então, o que nós começamos ontem. Vamos ler aí a Escritura, onde nós ficamos ontem também, Efésios, capítulo 4. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos começar lendo novamente desde o versículo 17. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Pai Celestial, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, confiantes pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós temos um acesso liberado à Tua presença. Chegamos diante de Ti para pedir o Teu socorro, o socorro do Teu Espírito, que Ele venha nos conduzir, ensinar, trazer entendimento aos nossos corações, que Ele possa ser realmente aquele que ensina as nossas vidas. Ele traz o conhecimento de Cristo aos nossos corações. Nós nos colocamos diante de Ti, confiantes em que nós somos ensinados em tudo pelo Teu Espírito Santo. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, ontem nós ficamos aqui no capítulo 4, versículo 17. E vamos começar lendo novamente aí para lembrar um pouco o que nós falamos ontem e continuar com o que segue. Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios, que se comportam pela vaidade de sua mente, tendo o entendimento obscurecido, excluídos da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, depois que perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à lascívia, para cometerem com avidez toda classe de impureza. Mas vós não tendes aprendido assim a Cristo. Se em verdade tendes ouvido dele e tendes sido ensinados nele, segundo a verdade que está em Jesus. E que, quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus na justiça e na santidade da verdade. Vamos ler até aí, por enquanto. Aqui nós temos essa passagem maravilhosa, onde o apóstolo está falando de como realmente nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós estávamos falando ontem de como a renovação da mente vem a ser o alvo principal nos tratos de Deus conosco, porque é através da renovação da mente que nós somos realmente e efetivamente transformados pelo Senhor. Se essa renovação da nossa mente não acontecer, então nós não seremos realmente transformados à imagem do Senhor. É por isso que muitos de nós temos dificuldades nesse ponto. A mente precisa dessa renovação. E nós ontem começamos a entender um pouco por que a nossa mente precisa dessa renovação para que finalmente a vida de Cristo possa ser expressada nas nossas vidas e o caráter de Cristo venha a ser realmente formado em nós. Nós falamos ontem que a mente é a porta de entrada da vida humana. Que a mente é aquilo que governa realmente a vida e a conduta dos homens. Provérbios diz que como é o pensamento dos homens no seu coração, assim eles são. Muito simples. O que nós pensamos realmente, o que nossa mente acredita ser verdadeiro, aquilo que governa as nossas mentes, os pensamentos que realmente governam as nossas vidas, determina muito daquilo que nós somos e fazemos. Como nós pensamos, realmente é assim que nós agimos. É isso que nós somos. Então, é por isso que a Escritura coloca tanta importância na mente humana. Claro, aqui não estamos falando de psicologia, de algum tipo de terapia psicológica sobre a mente humana. Aqui estamos falando de como Deus trata conosco pela sua palavra e que o alvo primeiro da palavra de Deus não é o único alvo, mas o primeiro alvo é a nossa mente. O primeiro que a palavra de Deus procura é
iluminar as nossas mentes. É libertar as nossas mentes das trevas, da escuridão, da mentira, das falsidades que governam ela. Porque, no entanto, a nossa mente seja governada pela mentira, pela escuridão, pelas trevas, nós não seremos capazes de andar na vontade de Deus. Lembra que o Senhor disse uma vez que se um cego aborrece a luz, não sei qual é a palavra, acho que é a mesma no português, não? Aborrece a luz, ele não vem à luz, e ele então fica naquela escuridão porque ele não quer ser iluminado pela luz. E uma pessoa que não tem luz está cega, e o cego, diz ele, então não sabe para onde vai. Porque as trevas cegaram os seus olhos. Então, quando a mente está na escuridão, a vontade está cega. Porque a vontade é a capacidade de escolher um caminho ou outro, não é? Agora, aquele que não sabe para onde vai porque está cego. Um cego não sabe para onde vai porque, como não tem vista, não tem luz, ele não sabe se vai para lá ou vai para cá. Então, a escuridão da mente produz a incapacidade da vontade para escolher, para fazer escolhas certas. Por isso, a vontade não pode ser liberada até que a mente seja primeiro liberada das trevas. Então aqui nós vamos vendo por que então o Senhor começa primeiro pela mente. Mas o alvo final de Deus é a nossa vontade. O alvo final da palavra de Deus não é apenas a nossa mente. Não é apenas libertar a nossa mente e trazer o conhecimento da verdade à nossa mente, mas atingir a nossa vontade. E nunca devemos esquecer disso. A operação, o trabalho da palavra de Deus não está terminado até que nossa vontade responde à palavra de Deus. Então é muito importante entender isso para compreender como é a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas pela sua palavra. Então vamos novamente ir para esse texto aqui em Efésios e voltar para entender alguns pontos que estávamos conversando ontem. Versículo 18 diz, tendo o entendimento obscurecido, o que nós já falamos, excluídos da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Aqui nós temos uma corrente de fatos, de causa e efeito. Então, o primeiro diz aí que o nosso entendimento, nós também estamos nessa condição antes, estava obscurecido, em trevas. Por que o nosso entendimento estava em trevas? O que quer dizer que está em trevas? Que não tem verdadeiro conhecimento, que não tem conhecimento da verdade. Que aquelas coisas que nós pensamos ser verdade, não são. Que nossa mente está governada por trevas, por mentiras, enganos e falsidades. Ideias falsas, conceitos falsos, crenças falsas, que governam as nossas vidas. Então, isso significa que a mente está em trevas. Logicamente, não é uma treva física, é uma treva mental, uma treva espiritual, que governa, são trevas espirituais. Mas ele diz que essas trevas têm uma causa. Qual? É porque nós estamos excluídos da vida de Deus. A causa das trevas da mente humana é que o homem está separado de Deus. Que o homem não tem comunhão com Deus. Que o homem não tem contato nenhum com Deus. Que o homem está excluído de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus. E essa exclusão da vida humana, da presença de Deus, faz com que o homem seja incapaz, no final, de conhecer a verdade. Porque a fonte de toda a verdade é Deus. E sem conhecimento de Deus, nós não conseguimos entender a verdade e conhecer a verdade. Porque o conhecimento da verdade está nele e vem dele. E por que nós estamos excluídos de Deus, da presença, da vida? Diz pela ignorância que há neles, pela ignorância de Deus. Aí, ignorância significa falta de conhecimento, ausência de conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus. Por quê? Pela dureza de seu coração. O que traz essas trevas, essa ignorância, esse desconhecimento de Deus? A dureza do coração, a rebeldia do coração, a desobediência do coração. Quando o homem escolheu desobedecer, rebelar-se contra o Criador, contra Deus lá no jardim, nesse momento, a mente humana se oscureceu. Nesse momento, as trevas invadiram a vida humana. O homem ficou sem conhecimento de Deus, longe da presença de Deus, pela dureza do seu coração. E por isso diz, os quais depois, é que vêm as consequências. Primeiro temos as causas, agora temos as
consequências. Quais são as consequências de tudo isso? Veja, os quais, depois que perderam toda sensibilidade. Que sensibilidade é essa que está falando aqui? Sensibilidade é que quando você é tocado, você sente. Você percebe as coisas quando você é tocado. Sensibilidade. Aqui essa sensibilidade é principalmente a sensibilidade moral e espiritual. Depois que perderam toda a sensibilidade. O que quer dizer isso? Que o que acontece então é que as pessoas finalmente se tornam incapazes de perceber a presença de Deus, a existência de Deus, e também são incapazes de perceber a lei moral de Deus. A lei moral de Deus fica escondida, fica distorcida. Já não somos capazes de compreender exatamente qual é essa lei moral de Deus que foi dada para governar e conduzir a vida do homem. Não simplesmente para governar, mas também para conduzir a vida humana. Mas uma vez que isso acontece, então somos insensíveis. E quando isso acontece, veja o que acontece logo. Entregaram-se à lascívia. O que é ser entregado? O que é a lascívia? Essa expressão aí. O que significa? Não sei se a sua Bíblia tem a mesma tradução. Que é? Dissolução, né? Então, dissolução. Lascívia significa desejos desordenados do corpo sem controle. Isso é lascívia. Os desejos do corpo se tornaram abrumadoramente presentes na experiência humana. No princípio, quando Deus criou o homem lá no jardim, você lembra o que diz a Escritura? Diz que o homem e a mulher estavam nus. Diz isso. Estavam os dois nus e eles não tinham vergonha de estar nus. Não se envergonhavam de estar nus. O que significa isso? Que mesmo que o corpo estava aí, o corpo físico, eles tinham um corpo físico, biológico, neles, esse corpo estava, vamos dizer assim, totalmente governado pela presença de Deus no homem, que ele estava governado pelo Espírito e estava governado pela mente, estava governado, quer dizer, o homem estava funcionando da maneira certa. O corpo não dominava a vida humana. É por isso que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque o corpo não era o centro da vida deles, o foco da vida deles. Mas quando eles caíram, o corpo se tornou o centro, o foco abrumador da sua experiência. Eles olharam, o corpo veio a ser aquilo que dominou as suas vidas. O que quer dizer o corpo? Os desejos do corpo. Não quer dizer que os desejos do nosso corpo sejam alguma coisa ruim, por princípio. Mas o pecado fez com que aqueles desejos aparecessem e tomassem o controle, pegassem o controle da vontade, do coração, da mente, se tornassem desejos incontroláveis. Lascívia. Agora, me fala uma coisa. Não é verdade que todos nós, longe de Cristo, estávamos tomados de algum desejo incontrolável? Não é verdade isso? Pensa um momento. Alguns será o álcool, outro será o desejo de segurança, outro será o desejo de prazer, outro será qualquer desejo, qualquer coisa que pega o controle da vida humana e o homem fica escravizado desse desejo. De um, outro, ou vários. Às vezes são desejos que são incompatíveis entre eles. Isso traz muito sofrimento e isso destrói a alma humana. Então todos nós, os homens, ficam controlados. Mas qual que foi a origem? Lembra? O endurecimento da vontade contra Deus, a rebelião da vontade e as trevas na mente. E isso produz que os desejos se tornem incontroláveis. Veja agora o versículo 20. Que interessante esse versículo. É tão importante esse versículo. Vamos prestar atenção aí. Mas vós não tendes aprendido assim a Cristo. O que quer dizer isso? Que quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos esse padrão. Não vemos um homem com a sua mente escurecida. Não vemos um homem que está excluído da vida de Deus. Não vemos nele uma pessoa ignorante de Deus, nem uma pessoa que está entregado ou entregada aos desejos do seu corpo. O que vemos em Cristo? Todo o contrário. Uma mente iluminada pela verdade. Não é? Uma mente cheia de luz. Uma mente cheia de conhecimento de Deus. Vemos nele uma pessoa que caminha não governada pelos seus desejos, mas governada pelos desejos do Espírito de Deus.
Não pelos desejos do seu corpo, mas os desejos do Espírito nele. E o seu corpo está ao serviço do Espírito, da vida divina nele. A sua mente, uma mente totalmente iluminada pela verdade. A sua vontade, uma vontade obediente a Deus. Por isso ele diz, vós não tendes aprendido assim a Cristo. Se em verdade tendes ouvido dele, e tendes sido ensinados nele. Aqui a minha tradução diz nele, mas literalmente é ensinados por ele. Porque o sentido do que o apóstolo está falando é que quando nós somos ensinados na palavra, ou ouvimos a palavra de Deus, e somos ensinados na palavra, não é simplesmente que nós ouvimos uma pessoa qualquer um, Paulo, ou Pedro, ou João, ou qualquer irmão que nos ensina a palavra, mas que literalmente e realmente é Cristo que nos ensina através da palavra. É o Senhor que realmente ensina a igreja. É Ele o mestre da igreja. E nós temos ouvido a voz dele. As suas ovelhas, as minhas ovelhas, falou o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Então, é o Senhor que nos ensina. E ele diz, e tendes sido ensinados nele segundo, e aqui está a chave, né? A verdade. Lembra que nós falamos ontem? Que o objeto da mente humana é a verdade. Que a mente humana foi criada, desenhada por Deus para a verdade. E é isso que a nossa mente busca sobre todas as coisas, a verdade. Mas onde encontra, acha a nossa mente a verdade? Apenas na pessoa gloriosa e bendita do Senhor Jesus. Segundo a verdade que está onde? Tem fontes de verdades com minúscula. A ciência tem conhecimento de algumas verdades. A filosofia pode encontrar algumas verdades pequenas. Mas a verdade com maiúscula, que inclui todas as outras verdades, está numa pessoa gloriosa e bendita. Apenas nela. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a verdade. Ele é a verdade. E todas as outras verdades estão integradas nele e reunidas nele. Então, segundo a verdade que está em Jesus, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a natureza, a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre Deus, está com quem? Com Jesus. Se nós queremos conhecer a verdade sobre nós, precisamos olhar a Ele, para Ele. Se queremos conhecer a verdade sobre Deus, precisamos olhar para Ele. Se queremos conhecer a verdade sobre o mundo, precisamos olhar para Ele. Ele é a verdade e a verdade está nele. Verdade moral, verdade espiritual, toda a verdade. E então diz, 22, e que quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos. Lembra que nós falamos que uma vez que os desejos pegam controle da vontade humana, do coração humano, então a mente fica na escravidão dos desejos. E ela já não consegue mais fazer da verdade o alvo final da sua busca, mas a satisfação, a justificação dos desejos. Depois vamos ver um pouco mais isso, um pouco mais para frente. Mas é isso que acontece. Por isso a mente se torna, no final, incapaz de encontrar a verdade. Porque ela sempre vai ser distorcida a respeito do seu alvo. Porque ela está cativa de desejos enganosos, que enganam a mente. Cativa na mente. Todos nós sabemos um pouco disso, né? Quantos de nós até nos mentimos a nós mesmos a respeito de certas coisas e queremos achar que são verdade quando queremos justificar certas atitudes, certas coisas que nós fizemos que não eram certas. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos que a nossa mente ache maneiras de justificar. E, finalmente, acabamos acreditando na nossa própria mentira. É isso que fazem todos os homens. Mas qual que é o resultado disso? A mente fica nas trevas. Fica cativa das trevas, do engano. Então, por isso diz que enquanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem. A Escritura diz em Romanos capítulo 6 que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Não diz isso? O nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Essa é a verdade a respeito do nosso velho homem. Mas aquilo que aconteceu em Cristo, lá na cruz, agora deve ser trazido à nossa experiência com a nossa colaboração.
E novamente voltamos a esse ponto. Nós precisamos colaborar com o Espírito Santo de Deus naquele trabalho de trazer para nós um novo homem, colocar em nós o caráter, produzir em nós, desenvolver em nós o caráter de Cristo, o novo homem. E para isso acontecer, primeiro temos que despojar-nos, diz Paulo, do velho homem. Como isso? O velho homem foi crucificado lá, em Cristo, na cruz de Cristo. Mas ele continua a morar nas nossas mentes, nas ideias, nos conceitos, nas crenças, nas coisas que nós acreditamos, nas lembranças que governam a nossa mente. Quantas pessoas vivem governadas por lembranças? Não é? Coisas do passado que governam as suas vidas. Isso tem a ver com a mente. Outras pessoas vivem governadas por expectativas futuras, erradas. Governam a sua mente e então governam a sua vida inteira. Governam ainda os seus corpos. Porque o corpo atua também em relação a aquilo que é a mente, aquilo que governa a mente. Então, e tantas outras coisas, ideias, conceitos, prejuízos, ou preconceitos, desculpa, preconceitos, coisas que estão aí, profundamente arraigadas nas nossas mentes. Nós não sabemos, até nem somos conscientes de que elas estão aí, governando as nossas vidas. Imagens, imaginações. Tem pessoas que são muito imaginativas. Mas essa imaginação desgovernada traz muito prejuízo para a vida humana. A mente é um mundo de coisas. E ela precisa ser trazida sob o governo do Espírito de Deus. É fundamental que ela seja colocada sob o governo do Espírito de Deus. Veja quantas coisas ela tem. Lembranças, expectativas, conceitos, preconceitos, ideias, crenças profundas, experiências, tanta coisa. E, segundo a Escritura, a mente tem também algo mais que normalmente nós não associamos com a mente, mas, segundo a Escritura, faz parte integral da mente humana. Sabe o que é? Os sentimentos. Porque por cada pensamento, ideia, lembrança, conceito, imaginação que você tem, sempre existe um sentimento associado. Sempre. Todo pensamento tem um sentimento associado a ele. Toda vez que você pensa uma coisa, você sente atração ou rejeição sobre aquilo que você pensa. Ou indiferença. Mas sempre é indiferença. Mas sempre tem um sentimento associado. Inevitavelmente. Se os pensamentos que governam a nossa vida são pensamentos ruins, então sentimentos ruins governarão as nossas vidas. Não é? Se você deixa entrar no seu coração pensamentos de vingança, o que vai governar a sua vida? Sentimentos de vingança. Por que sentimentos e pensamentos? Porque os pensamentos por ele mesmos não têm poder de atuar diretamente sobre a vontade. Você já viu isso? Todos nós sabemos isso. O que nós sabemos e achamos ser verdadeiro, ou conceitualmente verdadeiro, não tem poder para mover a nossa vontade de maneira direta. Quantas vezes você chega a uma conclusão certa desde a perspectiva da mente, mas a sua vontade não faz nada, fica aí mesmo. O que move, o que faz com que a mente conecte, os pensamentos conectem com a vontade? Os sentimentos. Porque os sentimentos têm o poder de mover as nossas vontades. Para um lado, para outro. Agora você vai dizer, é assim, irmão? É assim porque Deus nos fez dessa maneira. Nós estamos entendendo como Deus fez o homem. Mas o problema é quando o pecado entra. E quando o pecado entra na vida humana, tudo aquilo que é bom se torna mau, se torna ruim. É distorcido. Então, os sentimentos que deveriam governar ou inclinar a vontade para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus, se tornam inimigos da vontade de Deus nas nossas vidas. Quantos de nós temos terríveis problemas com os nossos sentimentos? Quantos de nós somos governados por sentimentos que nos levam contra o Senhor e a sua vontade e os seus caminhos? Mas por que acontece isso? Porque a nossa mente está longe da presença de Deus e da verdade de Deus. E a mente, longe da verdade divina, ela gera sentimentos contrários
ao Senhor. Você está entendendo isso? É tão importante, irmãos. Então, como nós somos liberados? Como somos sarados? Como somos restaurados pelo Senhor? Porque o Senhor quer restaurar a nossa vida humana. Ele quer realmente restaurar. Quantos de nós vivemos presos de sentimentos? Presos do medo, da ansiedade. São todos sentimentos. Presos do ódio, presos da amargura, da inveja, dos zelos. Sentimentos. Mas onde está a origem, a fonte desses sentimentos que governam a nossa vida? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. Você tem aí no princípio, vamos ler aí para ajudar-nos um pouco com a escritura. Olha o que o Senhor ensinou para Caim. Caim, no princípio. Você lembra o que aconteceu, né? A história de Caim e Abel. Caim e Abel, os dois trabalharam, os dois buscaram um trabalho para fazer. Um deles, Caim, foi agricultor e Abel foi pastor de ovelhas. Os dois trabalharam e passando o tempo, os dois levaram a sua oferta ao Senhor. A oferta do seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Só que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Agora, não temos tempo para entrar nesse ponto, mas eu quero que você veja o que aconteceu depois. O que aconteceu com Caim? Veja o versículo 5, capítulo 4 de Gênesis, versículo 5. Mas não se agradou de Caim, nem de sua oferta, Deus. Irou-se Caim sobremaneira. Irou-se Caim sobre... Isso o que é? Um sentimento. Um sentimento de ira. Entrou no coração dele. Mas por quê? E decaiu o seu semblante. Afeitou a sua vida toda. Mas por quê? Aí Deus pergunta, veja, como Deus ajuda a Caim a entender o que está acontecendo com ele, porque Deus quer livrar a Caim daquilo que pode trazer esse sentimento na sua vida. As consequências de aceitar esse sentimento na vida dele podem ser terríveis, como finalmente foram. Os sentimentos podem trazer coisas terríveis nas nossas vidas, se nós aceitamos eles. Esse sentimento de ira terrível que até mudou o seu semblante, como diz aqui. Então o Senhor disse a Caim, Deus está querendo ajudar a Caim aqui. O que ele disse? Por que tiraste? Qual que é a pergunta do Senhor? O que quer fazer o Senhor? Ele quer mostrar qual que é a causa dessa ira nele. Por que ele chegou nesse ponto de estar tomado de uma ira desse tipo? Por que tiraste? E por que decaiu teu semblante? Se bem fizeres, não serás enaltecido. E se não fizeres bem, o pecado está à porta. Com tudo isso, para ti será seu desejo, mas tu dominarás sobre ele. O que está dizendo o Senhor para Caim? Um grande ensino. Que o pecado entra nas nossas vidas quando nós permitimos ele entrar. Nós abrimos a porta, ele entra, e quando ele entra, não temos jeito de jogar ele fora. Nunca mais. Ele pega controle. Ele entra e pega controle. Mas você pode fechar a porta antes dele entrar. Como entrou o pecado na vida de Caim? Quando ele começou a pensar coisas ruins a respeito de Deus e a respeito do seu irmão. E esses pensamentos ruins a respeito de Abel, seu irmão, trouxeram ira, zelo, inveja. E esses sentimentos fizeram o trabalho que terminou por convertir Caim num homicida do seu irmão. Mas onde começou tudo? Os seus pensamentos sobre seu irmão. Às vezes nós achamos que certos pensamentos são inocentes, mas nunca são. Você admitiu um pensamento pequenino, inocente. Você vai ver que com o tempo, esse pensamento toma o controle da sua vida. E se torna um sentimento que escraviza a sua vida. Por isso é tão importante o que Deus disse aqui. Cuida daquilo que entra na tua mente. O pecado está na porta. Se você abre, ele entra.
Então, temos aí a história de Caim ilustrando o que nós estamos ensinando. Vamos, antes de continuar com os versículos aí que falam da renovação da mente, que vem a continuação, vamos entrar para ver um pouquinho mais como o pecado obscurece a nossa vida e traz a destruição da vida humana, em todo sentido, através da mente. Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu penso que nós precisamos nos deter um pouco mais aqui nesse ponto. Romanos 1, 18. Vamos começar aí. Diz assim: porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Impiedade e injustiça refere-se às obras, às condutas injustas, pecaminosas dos homens. A ira de Deus se revela, se manifesta contra toda essa impiedade e essa injustiça, a vida corrupta, injusta, pecaminosa dos homens. Mas veja o que diz a continuação: que detém a verdade em injustiça. Quer dizer, qual que é a causa original de toda essa impiedade, de toda essa injustiça, de toda essa pecaminosidade da vida humana? Qual que é a causa primeira? Que eles detêm a verdade com injustiça. Quer dizer, eles rejeitam a verdade, eles não aceitam a verdade, eles de alguma maneira evitam a verdade por causa da sua injustiça. É isso que diz a Escritura. Porque são injustos, eles não aceitam a verdade e estão contra a verdade e tentam torcer a verdade por causa da sua injustiça. Como assim? Vamos continuar lendo. Porquanto, diz Paulo, o que de Deus se conhece é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois suas coisas invisíveis, seu eterno poder e sua divindade ficam claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tenham desculpas, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se vãos em seus, veja novamente, em seus pensamentos. E seu coração insensato se obscureceu. Professando serem sábios, tornaram-se nécios. Vamos começar pela última palavra: nécios. Nécios é uma das palavras mais fortes da Escritura. Mais fortes. Nécios. Por que nécios? Você lembra aquela história daquele homem que tinha... não é graneiro, isso aqui é... onde colheita o grão, os celeiros. Tinha celeiros e ele tinha produzido tanto a sua fazenda, né? A sua fazenda. E ele pensou: o que eu vou fazer com tanto grão, tanto milho, tanto trigo? O que eu vou fazer? Ele pensou: então vou derrubar os meus celeiros e vou edificar maiores, outros maiores, para guardar. Mas por que ele pensava isso? Porque a sua segurança estava nas posses que ele tinha. Ele pensava que quanto mais ele tivesse, mais seguro estava nessa vida. Mais seguro estava na vida rodeado desse dinheiro, da segurança que vem das posses. E aí ele foi, edificou, acabou, e então falou: eu direi a minha alma minha. Agora já tens muitos bens para muitos dias, guardados para muitos dias. Agora come, alegra-te e bebe. E aí está tudo. Mas veja que continua. Mas Deus disse para ele: nécio. Aí está a palavra. Nécio. Por quê? Porque nunca levaste em conta a Deus na tua vida. Nécio, na Escritura, é aquele que vive como se Deus não existisse. Esse é o nécio. Nécio é aquele que faz tudo sem permitir que Deus tenha alguma coisa a ver com aquilo que ele faz. Nécio, aquele que exclui a Deus da sua vida. Por isso na Escritura diz o nécio no seu coração.
O que diz o nécio? Não há Deus. Mas aí não é uma negação teórica, filosófica, é uma negação prática. Até você pode dizer que Deus existe, acreditar que Deus existe, mas ser um nécio. Porque na medida que você não deixa Deus entrar realmente no tecido real da sua vida, você se está comportando como um nécio. Esse homem, ele queria estar seguro na sua vida, e deixou Deus fora da equação da sua vida. Quantos de nós fazemos essas coisas? Nós parcelamos, dividimos a nossa vida, separamos em partes. Aqui Deus pode, aqui não. Deus pode entrar, quando eu estou com os irmãos lá na igreja, aí Deus pode, mas não, meu dinheiro, minha família, meu negócio e tanta outra coisa, deixamos fora. Nécio. Então aqui o Senhor, Paulo está falando, professando ser sábios se tornaram nécios. Por quê? Vamos voltar para os primeiros versículos lá em cima. O primeiro que diz Paulo é que a ira de Deus se revela desde o seu contra toda impiedade. Isso já vimos o que significa. Mas veja o versículo 19. Porquanto o que de Deus se conhece é manifesto. Segundo Paulo, Deus tem duas testemunhas no mundo para dar testemunho dele mesmo. No mundo. Duas. Quais? A primeira é a criação. A criação. As coisas que ele fez. A sua criação. As estrelas, o universo, a vida que ele criou. O testemunho da sua criação é a primeira testemunha dele. A segunda testemunha dele é a lei moral, dentro do coração humano, a consciência moral. Depois, mais para frente, ele fala disso. São as duas testemunhas de Deus para o homem. Deus revela-se a si mesmo ao homem, primeiramente, na criação e segundo, na lei moral, que ele colocou dentro do coração de cada homem. Isso é o que os teólogos chamam da revelação geral de Deus. Mas isso faz com que todo homem seja responsável diante de Deus. Todo homem tem que responder pela revelação, pelo conhecimento que Deus dá dele mesmo, através da sua criação e através da lei moral. Isso é o primeiro. Mas então, meus irmãos, por que se é, segundo Paulo, tão claro, se resulta tão claro que Deus existe, que há um Deus que diz, veja, pois suas coisas invisíveis, seu eterno poder, a sua divindade, ficam claramente visíveis. Desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas. Se isso é tão claramente compreensível, ou como diz o Salmo, os céus contam a glória de Deus, por que os homens não conseguem ver a Deus através da criação de Deus? Se é tão claro. Estava contando nesses dias a história de um irmão que eu conheci lá em Cuba. E esse irmão era o decano da faculdade de engenharia, na Universidade de Santa Clara, em Cuba. E lá, para você chegar a ser um doutorado, em alguma carreira, você tem que ir diante de uma mesa examinadora de pessoas. E nessa mesa você tem que demonstrar que você é um materialista ateu, para poder obter um doutorado. Esse é o requisito. Não importa tanto se você sabe engenharia, sabe química, física, o que importa é que você primeiramente seja materialista e ateu. Muito claro. E daí tudo mais. E esse irmão, que não era irmão, era o presidente da mesa examinadora para doutorados. Você pode imaginar o que ele pensava e o que ele era. Mas a esposa dele conheceu o Senhor. E ela falou para ele do Senhor. Mas ele não quis saber nada. Ele era muito erudito, muito cheio de conhecimento e de orgulho. E ele não queria saber nada do Senhor. Ateu. E ele me contou o seguinte. Os irmãos começaram a orar por ele. Ele não sabia, mas os irmãos estavam orando por ele. E ele me contou o seguinte. Um dia, eu estava lá no meu escritório, olhando pela janela, aí para fora, para a entrada da faculdade. E eu vi, assim, num momento eu comecei a olhar e vi que lá tinha um caminho, e do lado, de cada lado daquele caminho, que entrava na faculdade,
tinha uma fileira de árvores, uma fileira por esse lado e uma fileira por esse outro lado. Muito simples. Coisa que ele viu milhões de vezes, vamos dizer assim. Todos os dias ele tinha essa vista aí. Mas dessa vez ele disse o seguinte: quando eu olhei para lá, e vi essa fileira, um pensamento surgiu na minha mente. Quando eu vejo isso, vejo essa fileira de árvores ordenadas, eu não tenho maneira de não reconhecer que essas árvores aí não estão pelo acaso. Que não foram postas aí pelas leis da natureza, nem foram colocadas aí pelo acaso. Alguém as colocou aí. Por quê? Porque aí tem ordem, tem um design, tem um sentido tudo isso. E ele me disse o seguinte: nesse momento eu pensei, e quando eu olho para o universo, para as estrelas, as constelações, as leis da física, as leis da química, como que eu não consigo ver que alguém precisou colocar tudo isso aí na ordem que essas coisas têm? E ele me disse: nesse momento eu soube que Deus existe. Muito claro. O testemunho da criação. Não é? E esse homem se tornou crente. Esse homem se convertiu ao Senhor. Apenas pelo testemunho da criação de Deus. Então, meus amados, é isso que está falando Paulo. Mas por que os homens, apesar de ter esse testemunho tão evidente, não conseguem ver o testemunho de Deus, a existência de Deus, a presença de Deus através da sua criação? Por que não é assim? A resposta: por causa do pecado. Por causa do pecado. O que faz o pecado? Veja, diz 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se vãos em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscureceu. O que eles fizeram? Tornaram-se vãos nos seus pensamentos. Por quê? Por que fizeram isso de tornar-se vãos nos seus pensamentos? Porque a injustiça, quando o pecado pega o controle do coração humano, quando o pecado pega o controle da vontade humana, ele exige o seguinte. Vamos tentar entender o que acontece realmente com o nosso coração sob o poder do pecado. Deus nos criou, segundo Paulo, o apóstolo, e quando ele nos criou, entre outras coisas, ele criou a nossa mente. Na nossa mente, Deus colocou várias funções ou faculdades, várias funções, várias capacidades que têm que funcionar juntas na nossa mente. Uma dessas capacidades, já falamos algumas, é a capacidade de imaginar coisas. A imaginação faz parte da mente humana. Outra capacidade é a capacidade de lembrar, a memória. Outra capacidade da mente humana. Outra capacidade que Deus colocou é a capacidade de pensar de maneira analítica, de lógica, de tirar conclusões, chegar a conclusões a partir de premissas. Racionamento lógico. Isso faz parte do design de Deus para a nossa mente. Outra faculdade são as crenças. Acreditar em coisas. Crenças. Colocar a confiança em certas ideias e pensamentos. E também, outra muito importante, é a capacidade de o pensamento, o razoamento moral. O que quer dizer isso? A capacidade de discernir que existe o bem e existe o mal. A consciência moral está no espírito do homem, mas o razoamento moral está na mente do homem. Nós precisamos entender essa diferença entre as duas coisas. A consciência moral quer dizer a intuição moral, a capacidade de perceber os princípios da lei moral de Deus. E isso é uma função do espírito humano. Mas a capacidade de razoar moralmente e tomar decisões a partir... Raciocinar, tá. Raciocinar moralmente está na mente humana. E nós sempre estamos raciocinando. Nós não podemos evitar raciocinar moralmente. Somos assim. E toda vez que nós fazemos alguma coisa, nós raciocinamos moralmente. No momento em que nós fazemos. Toda vez que nós temos que fazer uma escolha, fazemos um raciocínio moral. E isso é inevitável. Isso faz o crente e o não crente, o ateu, o não ateu, todos fazem o mesmo. Quando nós caímos sob o poder do pecado, o que acontece com o raciocínio, né? As palavras meio diferentes. Raciocínio moral, o que acontece?
Vamos tentar entender isso. Ele continua funcionando. A consciência continua aí falando. É inevitável. Mas você aí agora já não tem intenção nenhuma de fazer o que diz a sua consciência. Você quer fazer outra coisa. Os seus desejos estão falando e puxando a sua vontade para fazer o contrário. Você quer, você é escravo dos seus desejos. Mas a consciência continua aí, você não consegue apagar ela. O que você faz com a consciência? Você, o que tenta de fazer, o que todos nós tentamos de fazer é tranquilizar a nossa consciência. Então, raciocinamos, inventamos pensamentos para justificar o que fazemos. No princípio é muito inocente, mas com o tempo é uma rede de trevas que começa a invadir a nossa mente. E chega um momento em que não somos capazes de discernir mais o que é verdadeiro do que é falso. Isso aconteceu com toda a humanidade. Nunca mais. Estamos atrapados pelas trevas que o pecado trouxe para a mente humana. A hipocrisia faz parte disso. O que é hipocrisia? Na hipocrisia você quer satisfazer a sua consciência. Você diz, é isso que eu deveria ser, mas não é isso que eu quero ser. O que você faz? Aparenta ser aquilo que você deveria ser, mas é realmente aquilo que você quer ser. Isso chama-se hipocrisia. Está entendendo? Então, tudo isso faz parte do engano, do pecado. Então, a mente fica na escuridão total, já não consegue diferenciar mais o que é verdadeiro daquilo que não é. Veja que na Escritura, por exemplo, a causa principal da rejeição de Deus nas pessoas não está colocada sobre a mente, sobre alguma dificuldade intelectual para conhecer a Deus, mas no coração, na rejeição de Deus. Porque os homens não querem que Deus exista. Então Deus não precisa, nem deve existir. Porque se Deus existe, eu tenho que dar contas da minha vida diante dele. E de jeito nenhum quero dar contas, eu quero fazer o que eu quero. Não é conveniente para mim que Deus exista. Então não tem que existir. E aí eu busco razões pelas quais Deus não existe. Muito claro, né? Mas isso acontece em todas as áreas da nossa vida. É por isso que a mente se torna incapaz de conhecer a verdade. E de conhecer a Deus, principalmente. Por isso diz, veja o que acontece a continuação. Diz, não só isso, sino que o homem se inventa deuses falsos, que justificam a sua vida, porque são deuses feitos à medida do homem, para justificar a vida humana. E veja a consequência disso, versículo 26. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Pois até suas mulheres mudaram o uso natural, etc, etc. Versículo 27. E de modo semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em seus desejos lascivos uns com os outros. Versículo 28. E como eles não se importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. Aí está. Para fazerem coisas que não convém. Muito interessante aqui. Nós sempre achamos que esses pecados sexuais são a origem do juízo de Deus. A causa do juízo de Deus. Mas, segundo Paulo, eles são, neles mesmos, uma manifestação da ira de Deus. Você conseguiu entender o que diz Paulo? Paulo diz que por causa da sua rejeição voluntária do conhecimento de Deus, porque eles rejeitaram conhecer a Deus, é que eles foram entregues às paixões vergonhosas. Essas paixões vergonhosas. Você entende? A ira de Deus, a causa da ira de Deus, não vem pelas paixões vergonhosas dos homens, vem por que eles rejeitam o conhecimento de Deus. E a consequência de rejeitar a verdade, o conhecimento de Deus, é que eles ficam entregues a essas paixões, que destroem a vida deles. Amém? Então, quando você estuda o que acontece numa nação que se esquece de Deus, que rejeita o conhecimento de Deus, aí você vê claramente as consequências.
O que começa a acontecer quando uma nação, quando os homens rejeitam o conhecimento de Deus? Eles são entregues. Eles ficam escravos dessas coisas. E não só as questões sexuais. Veja, injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade. Hoje em dia, nossas nações na América Latina têm um grande problema, a avareza. Não é o que traz a corrupção das nossas nações. Mas onde nasceu isso? Veja. Perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, jactantes, tudo mais. Qual que é a origem? Rejeitaram conhecer a Deus. Então, meus amados, o objeto da mente é a verdade, mas não qualquer verdade. É a verdade que está com Deus, que está em Deus. Sem o conhecimento de Deus, nossa mente está nas trevas. Então vamos continuar agora para o caminho de saída, porque aqui entramos no fundo do problema, mas temos que sair de alguma maneira. Senão vamos ficar todos angustiados aqui. Então vamos tentar ver um caminho de saída, pela graça do Senhor. Então, voltando para Efésios capítulo 4, ele nos diz como é que o Senhor vem à nossa vida para restaurar a nossa vida, e o caminho dessa restauração da vida humana começa pela restauração da mente. Para Deus nos livrar da escravidão dos desejos que governam e corrompem a nossa vida, Ele primeiro renova as nossas mentes. Porque aí começou o problema. Aí começou todo o nosso problema. Então, ele sempre trata dessa maneira. Ele sempre vai à causa principal dos problemas da nossa vida. E o problema do pecado tem a sua origem primeiramente na mente. Não é apenas a mente, já falei, mas primeiramente na nossa mente. O que ele faz? Diz: quanto ao passado, despojai-vos do velho homem que está corrompido. E aí está, segundo os desejos enganosos. Qual é a característica desse velho homem? Que ele está governado, corrompido por desejos enganosos. Mas a causa, nós já vimos, é a rejeição, é a obscuridão da mente que rejeita o conhecimento de Deus. Então veja o versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Aí tem que começar tudo. Na renovação do espírito da nossa mente. Agora, essa é uma expressão muito interessante. Porque ele diz o espírito da mente. Não diz a mente, mas diz o espírito da vossa mente. E logo vos revistais do novo homem. E aí vem a parte que continua. Depois da renovação da mente, criado à semelhança de Deus na justiça e santidade da, outra vez, verdade. Porque aqui o que importa primeiro é a verdade para a renovação da nossa mente. O que é o espírito da nossa mente? Como podemos entender essa expressão? Que é o primeiro que precisa ser renovado. Aqui não é o espírito, no sentido próprio, mas o espírito da mente. O que é o espírito da mente? Bom, nós podemos entendê-lo assim. O espírito da mente é a estrutura essencial da nossa mente. Vou repetir. O espírito da mente é a estrutura fundamental, essencial da nossa mente. Na Escritura tem várias palavras, existem várias palavras para definir a mente, mas existem duas principais. A primeira é a palavra grega nous, que significa a mente no sentido da mente racional, a mente que pensa, cogita, raciocina, a mente que tira conclusões, a mente que teórica, a mente que pesquisa. Essa mente é a nous. Que nós normalmente chamamos de mente. Mas também a Escritura usa outra palavra para falar da mente, frônesis. E a frônesis é a mente habitual. São os pensamentos que habitualmente fluem pela nossa mente. E essa é mais importante do que a outra, quanto à nossa conduta e à nossa vida. Por quê? Porque nós nunca podemos parar de pensar. Você tentou parar de pensar? Pode. Não é possível parar de pensar. Você quer ou não quer, está pensando sempre. O assunto é o que você está pensando sempre.
Quais são os pensamentos que governam habitualmente, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, a sua mente? É isso que importa. Não aqueles pensamentos que você tira no momento de iluminação, de entendimento. Não. Esses são importantes. Mas se eles nunca se tornam pensamentos habituais, não tem poder sobre a sua vida. Porque, veja o que acontece conosco. Nós chegamos à reunião com os irmãos, com o Senhor, ouvimos a palavra de Deus, a palavra ilumina as nossas vidas, e nós achamos que é certa, que é verdade, sentimos o gozo do Senhor, a alegria do Senhor, mas quando saímos pela porta lá caminhando, a nossa mente volta aqueles velhos pensamentos. E logo, aos poucos, você já esqueceu tudo, e a sua mente voltou, e os seus antigos sentimentos voltaram a dominar a sua vida. Por quê? Porque o que realmente governa a nossa vida não é a nós, mas é a frônesis, a mente habitual. Por isso, quando a Escritura diz a respeito da nossa imitação de Cristo, quando Paulo diz aí em Filipenses capítulo 2, haja, pois, em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Lembra dessas palavras aí? A palavra que usei não é nous, é frônesis. Os pensamentos que dia após dia governavam a vida do Senhor. É isso que ele está falando. E por isso alguns tradutores traduzem sentimentos. Porque os pensamentos habituais produzem sentimentos habituais. Então, meus amados, o problema é o fluxo, o espírito da nossa mente. O que nós realmente pensamos dia após dia. O que nós realmente acreditamos dia após dia. Esses pensamentos profundos, às vezes nem somos conscientes do que nós realmente pensamos. As ideias que realmente governam as nossas vidas. Mas eles estão aí, governando, trabalhando e determinando muito do que nós somos e fazemos. Por isso Paulo diz, renoveis no espírito da vossa mente. Então aqui nós precisamos entrar num ponto muito importante. Lembra que nós ontem falamos que se uma criança quer ser como Neymar, não adianta simplesmente ele vestir as roupas do Neymar, cortar o cabelo como Neymar e tudo aquilo. Né? Ele não vai ser como Neymar. O que ele tem que fazer? Primeiro ter a natureza de Neymar, logicamente, a genética do Neymar, os talentos genéticos que estão no Neymar, mas também a disciplina, o treinamento, o preparo de Neymar. E aí, ao longo do tempo, ele vai desenvolver as capacidades do jogo do Neymar. E assim com qualquer outro âmbito da vida humana. Disciplina. Precisa disciplina. Paulo diz que nós já temos a natureza do Senhor em nós. Que o Senhor já está em nós. Que a vida de Cristo já está em nós. Esse é o ponto de partida. Já temos Cristo em nós. Mas agora temos que desenvolver aquilo que já temos. Trabalhar naquilo que já temos. E aí entra a disciplina. Porque a disciplina forma hábitos. E o caráter do homem é a soma dos seus hábitos. Alguém já definiu da seguinte maneira o caráter. O caráter é o que nós fazemos quando não pensamos. Veja bem. Como isso? Caráter é a resposta automática que nós temos nas diferentes situações da vida. Isso revela o nosso caráter. E essa resposta automática está determinada, condicionada pelos hábitos da nossa vida. Quando você dirige um carro, você está pensando o que você tem que fazer. Se você começa a pensar, você não consegue dirigir. A nós, a mente racional, que cogita, ela não dirige o carro. É a frônesis, a mente habitual. Os hábitos adquiridos na mente e no corpo são os que dirigem o carro. Não é assim. Os grandes esportistas, eles dependem dos seus hábitos para serem o que são. Você, quando está naquele ritmo da alta competência, você não tem tempo para pensar o que vai fazer. É a resposta automática, o que importa aí. Mas como você pode adquirir essas respostas automáticas certas para o momento certo? Treinando, disciplinando. Você pensa que
só o corpo precisa ser treinado dessa maneira? Não, também a nossa mente precisa ser treinada da mesma maneira. Porque a mente também funciona com hábitos. Lembre que a mente humana está encarnada e funciona dentro de um cérebro, ou unida a um cérebro humano. É uma coisa física. A mente não é um cérebro, mas ela funciona unida a um cérebro. E esse cérebro é um organismo físico, biológico. Então, os hábitos são tão importantes, irmãos. E por isso, Paulo diz, renoveis o espírito. O que quer dizer é que os hábitos de pensamento sejam renovados. Os hábitos do nosso pensamento. Aquilo que nós pensamos habitualmente. As pessoas que têm problemas, por exemplo, com a depressão, qual que é o grande problema delas? A depressão é um conjunto de pensamentos habituais. Agora, a pergunta é, você pode quebrar um hábito pela força da sua vontade? Não pode. E se é um hábito pecaminoso, nunca conseguirá quebrar. Por quê? Porque a vontade não tem poder para quebrar os nossos hábitos. Não foi nem criada com esse propósito por Deus. Então, por mais força de vontade que você faça para mudar os seus hábitos, a vontade não muda, hábito nenhum. Porque, veja que foi precisa uma disciplina longa para adquirir um hábito. Então, você não vai quebrar isso apenas com um ato de vontade. Ela não tem força nem poder para mudar as nossas vidas. Então, como se faz isso? Como se mudam esses hábitos que foram até inseridos em nós e se tornaram pecaminosos? Hábitos da mente, hábitos do corpo. Como se muda o caráter? Então aqui vem o ponto principal. A palavra de Deus. Porque a nossa mente precisa ser renovada. Mas como vai ser renovada? Que coisa tem o poder de entrar no profundo da mente e renovar a mente desde a sua raiz, no espírito dela? Apenas a palavra de Deus. Então, por isso vamos voltar agora, com esse entendimento, vamos voltar para Hebreus, capítulo 4. 4, versículo 12. O que faz a palavra de Deus nas nossas vidas? Veja bem. Diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, que ela não atua movida pela nossa vontade, pelas nossas intenções. A palavra está viva nela mesma. A palavra é movida pelas intenções e os propósitos do Espírito de Deus. Quando ela entra nas nossas vidas, nós não podemos governar ela. Ela tem vida nela mesma. E ela faz o que Deus quer que ela faça nas nossas vidas. Se nós deixamos ela entrar. Entende? Está viva. Glória ao Senhor. Ela tem vida. Vida divina, vida eterna. Ela, quando entra na vida humana, entra na mente humana, ela traz vida eterna para a mente humana. Traz luz, conhecimento divino. Traz a presença de Deus na nossa mente. E então ela começa a destruir as trevas, o engano, a mentira. É por isso que o Evangelho, é por isso que nós somos salvos pela pregação da palavra de Deus. Porque o primeiro que faz a palavra é destruir, é destravar as trevas que governam a mente humana. Charles Wesley, o famoso Charles, não John Wesley, o irmão dele, que era aquele que fazia os hinos, ele fazia os hinos que cantavam os primeiros metodistas. Charles Wesley, ele fez um hino que diz o seguinte, vou traduzir mais ou menos para nós. Ele diz, por muito tempo, meu espírito ficou escravizado, com grilhões dentro de uma como se chama isso? Uma cela escura, sem luz. Por muito tempo eu fiquei aí. Mas um dia, ele diz, a luz da tua palavra, um raio de luz entrou na minha cela. E as correntes caíram das minhas mãos. E eu me levantei e fui livre. E saí. É isso que faz a palavra de Deus por todos nós. Ela penetra na profunda escuridão da nossa mente, as trevas que têm cativado, escravizado a nossa vida, e ele destrói o engano, as mentiras do diabo, e as correntes caem
no nosso coração, das mãos, da vontade, e a vontade se levanta e fica liberada para seguir ao Senhor. Não é isso maravilhoso, irmãos? A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas aí não termina o trabalho da palavra de Deus. Apenas está começando. Apenas a palavra de Deus está começando a fazer a sua obra de recriar nossa vida à imagem de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra que criou tudo o que existe e existirá. O que faz ela? Como ela renova as nossas vidas? Então aqui diz Paulo, ela é mais cortante que toda espada de 2 gumes. Ela tem poder para entrar no profundo da nossa mente. Ela pode abrir-se caminho através de todas as trevas que governam a nossa mente. Ela pode despejar o caminho, ela abrir caminho, tirar fora as mentiras, os enganos, as ideias falsas, as ideias enganosas, as crenças falsas. Tudo. E renovar, e colocar a verdade, o fundamento da verdade, na nossa mente. Glória ao Senhor. Como faz isso a palavra? Dividindo e separando. O que quer dizer dividindo e separando? Colocando a ordem do reino de Deus dentro da mente humana. Deixa eu explicar isso voltando para Gênesis. Vamos ir a Gênesis capítulo 1. Paulo diz que Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, lembrando Gênesis 1:3, Gênesis 1:3, é aquele que resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Paulo diz que a obra de Deus começa nas nossas vidas da mesma maneira que Deus começou a criar o mundo, a terra, lá em Gênesis 1:3. Então, se nós queremos entender como opera a palavra de Deus nas nossas vidas, vamos lá, para ver como a palavra de Deus operou para criar tudo o que existe. Porque Ele está nos recriando a imagem de Jesus pela sua palavra, do Senhor Jesus. Vamos voltar aí, Gênesis. Veja como, desde uma perspectiva espiritual, Gênesis descreve a nossa condição. Lembra? Charles Wesley dizendo, por muito tempo meu espírito habitou nas trevas. Muito tempo meu espírito habitou nas trevas e na escuridão. Veja como começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, sem vida, sem forma. E as trevas estavam sobre a superfície do abismo. Assim estávamos todos nós, sem forma, vazios. E as trevas estavam sobre a superfície, as trevas cobriam a nossa vida. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que quer dizer isso? Que o Espírito estava aí pronto para começar a trabalhar. Pronto para começar a fazer a sua obra. E como faz o Espírito a sua obra? Então, e disse Deus, é através da palavra de Deus. E disse Deus. E essa palavra é aquela palavra que o Espírito pega e leva para fazer a obra de Deus. Então, e disse Deus, haja luz e houve luz. E aí começa tudo. A primeira grande separação. Lembra que a palavra divide, separa? A primeira grande separação. E separou Deus a luz das trevas. Primeira grande separação. O primeiro que faz a palavra de Deus nas nossas vidas é separar a luz das trevas. O que quer dizer isso? O verdadeiro do falso. O primeiro que ela faz por nós é trazer luz. Mostrar aquilo que é a verdade e aquilo que é mentira. Luz, trevas. Aquilo que é enganoso, falso. Ela traz luz sobre as nossas ideias, sobre os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas conclusões, convicções, tudo. Quando é colocado sobre a operação da palavra de Deus, ela traz luz e separa. E quando separa, libera. Porque isso é maravilhoso. Não apenas separa, mas libera. Quantas vezes você estava aí na escuridão e chegou a palavra, e apenas porque chegou a palavra, trouxe luz e você foi liberado? Porque isso é o que a palavra faz primeiro. Ela separa a luz das trevas. O segundo, veja o versículo 6. Disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e
as águas. Segunda separação. Também pela palavra de Deus. Veja, a primeira palavra é separar a luz das trevas. A segunda ação da palavra é separar as águas das águas. Para o quê? Veja o versículo 7. Fez Deus a expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Separação daquilo que é da terra, que está acima, e aquilo que está abaixo. Aquilo que é da terra e aquilo que é do céu. Que é celestial e aquilo que é terrenal. É isso a segunda grande separação que faz a palavra de Deus por nós. Ela chega às nossas mentes e ela faz essa divisão. Nós temos tantas coisas, pensamentos, ideias terrenais. Não sabemos que são terrenais. Até quando? Quando a palavra de Deus chega e separa. E nos liberta do poder das coisas, dos pensamentos terrenais. E nos introduz na vida celestial, na vida divina, na vida do céu. Ele traz o reino de Deus, dos céus, para a nossa vida. E a terceira grande separação, por isso veja o versículo 8, e chamou Deus a expansão céus. A segunda separação, separar aquilo que é céu daquilo que não é céu. E a terceira, versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Você lembra que no final da história, no final diz que o mar já não existe mais? Porque o mar na Escritura representa todas as paixões, os desejos desordenados que governam a vida humana. O mar nunca está tranquilo, nunca para de mover. Isso representa toda essa vida governada por desejos que não tem final. Então Deus faz essa separação também, coloca todos esses desejos, os coloca no lugar certo. Toda essa vida desordenada das paixões, dos sentimentos, que parece que não tem controle, Ele os controla e os coloca no lugar certo. Não é isso maravilhoso? É a palavra de Deus que faz isso por nós. Você já viu quão difícil é governar os sentimentos? Mas quando a palavra de Deus ordena a mente, ela também traz ordem sobre os nossos sentimentos. A terra, na Escritura, significa ordem. Mar significa desordem. Mas ela faz a separação e traz ordem às nossas vidas. E uma vez que aparece a terra, então estão as condições para que a vida tome controle de nós. Porque logo depois você vê que Deus começa a criar a vida. Mas para que haja vida, primeiro tem que existir terra seca. Ordem nas nossas vidas. A ordem de Deus. É isso que faz a palavra de Deus por nós. Então veja quão maravilhosa é a palavra de Deus. Quando ela faz a sua obra, a sua operação nas nossas vidas, o seu trabalho, ela introduz em nós a ordem do céu, a vida do céu, a glória do céu. E aí então, finalmente, Deus pode continuar trazendo a imagem de Deus, a imagem de Cristo nas nossas vidas. Porque veja qual que é o resultado final. No sexto dia, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então vamos ficar por aqui, irmãos amados. Amanhã continuamos. Já de uma maneira mais prática, como então que finalmente nós somos levados a uma vida transformada pela palavra de Deus. Mas já estamos vendo como ela começa a transformar as nossas mentes. Amanhã vamos ver como nós cooperamos com a palavra de Deus para ela fazer esse trabalho de transformação, de divisão, de separação, de ordenar o que foi desordenado pelo pecado em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens revelado para nós na Tua palavra. Quantas coisas maravilhosas, mas também fundamentais para que a nossa vida seja realmente levada, cativada, conduzida pelo Teu Santo Espírito, pela operação, pelo trabalho da Tua palavra. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos que Teu Espírito continue falando aos nossos corações e pedimos também que nós possamos aprender a não simplesmente ouvir a palavra, mas também a meditar nela, para que ela realmente faça o seu trabalho nas nossas vidas. Te pedimos tudo no nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Amém.